Ia pedir um minutinho de silêncio aqui, desculpe incomodá-los, o som está ótimo, né? Eu vou falar umas 2 horas só aqui, não vai levar muito tempo, tá? Brincadeira, vai ser breve. Uma rápida apresentação do livro. Primeiramente, eu queria agradecer, né, aqui a direção do Santa Adélia por ter cedido esse espaço, que é um bar balada referência na região, um lugar maravilhoso de vir, muito agradável. Gostaria também de agradecer ao G. Toque, grande compositor e professor do Conservatório de Tatuí. Ao pessoal do Épica também, que colaborou para a divulgação do livro e fez o trabalho de marketing. A princípio, esse livro aqui, ele tem 2 partes distintas, vamos falar assim, porque é no lugar do tempo. Ele começou a ser produzido, isso daí, em 2004, que foi a base da minha dissertação de mestrado. A parte teórica dele é um tanto complexa. Eu acabei não publicando na época porque eu tinha alguns elementos interessantes lá, que eu acho que seria muito importante para as pessoas, na área do senso comum mesmo, sair um pouco da área profissional para poder ter acesso a esse conhecimento. Só que na época era muito difícil publicar o livro, é bem mais difícil que é hoje. Hoje era muito mais tranquilo, então era muito mais fácil publicar isso aí numa revista acadêmica e que não era o meu interesse. O que aconteceu depois, e essa pesquisa, sim, é uma pesquisa um pouco mais recente, que é 1 ano que eu fiz, é que eu comecei a analisar um pouco as redes sociais. E eu vi que o conteúdo teórico que existia lá encaixava perfeitamente nessa parte teórica, por tudo que estava acontecendo e tal. O tema, o que era? No mestrado, no caso, era o voyeurismo só. E depois no doutorado eu adicionei o exibicionismo e daí foi. E hoje em dia é isso aí, né, gente? Ninguém tem muitas dúvidas, eu acho que aqui se eu for perguntar, dos dados da internet no Brasil, né? Isso. Temos uma população aproximada de 210 milhões de brasileiros, sendo que 139 milhões são usuários da internet, 66% de penetração. Para um país basicamente pobre, que é o Brasil, que existe uma enorme desigualdade social. Então, é um índice de penetração muito grande. Eu estava olhando vários dados em relação a isso e muda constantemente. O número de usuários cresce exponencialmente. É uma loucura isso daí. Esse daqui é um gráfico, tá? Só para mostrar um pouco da inserção das redes sociais, né? O percentual, 62% são usuários das mídias digitais, tá? Temos em primeiro lugar o YouTube, depois Face, enfim. Não são tantos desses dados que vêm, só que apenas para ilustrar um pouco para vocês o que acontece nisso daí. O que mais chama a atenção também é o tempo gasto, né? 9 horas e 14 minutos, em média de tempos, navegando, né? É um índice muito grande, sendo que 64 milhões possuem celulares e 120 milhões utilizam as redes sociais. O que eu quero mostrar apenas com esses dados aqui é o seguinte, é que não tem como separar mais internet de rede social. Não tem mais como. Internet é sinônimo de rede social. E daí que vem a questão do livro que eu vou trabalhar um pouco, que começa um pouco essa questão. A internet, nós não podemos demonizá-la e achar as redes sociais específicas que é uma coisa ruim a princípio que não deva ser usada. Nós temos que tentar entender na sua contradição. Ou seja, existem coisas positivas no sentido de que ela faz que a comunicação seja bem mais rápida e diminui, estreita as fronteiras entre tempo e espaço. Então isso é muito importante, isso facilitou a comunicação das pessoas. Mas, por outro lado, o que nós estamos observando dentro da psicologia e da sociologia é que ela tem acarretado enormes tipos de problemas psicológicos para as pessoas. Nós estamos vivendo uma epidemia de ansiedade e de transtornos mentais atualmente. São problemas muito sérios que têm ocorrido. E o que o livro vai tentar buscar um pouco
não ficar preso a uma questão individual, porque a sociedade, os indivíduos que estão nela, eles não são determinados, eles não são neutros, nem o conhecimento que é produzido nela. Acontece o quê? Que há determinações históricas envolvidas. Vamos dizer assim, não é uma escolha livre das pessoas entre usarem ou não as redes sociais. Por quê? Porque hoje em dia, a rede social, a internet, não é apenas uma questão de trabalho, ela é uma questão de lazer. Tá? Essas duas questões estão interligadas. E daí que começa o problema. Por quê? Porque nós não conseguimos mais saber identificar qual é a fronteira entre o que é o momento de trabalho e o que é o momento de lazer, por exemplo. Porque em todos os momentos ela está presente. Tá? Então, esse é um ponto contraditório, é um ponto polêmico. Então, o livro ele não vai ficar preso só à psicologia. Ele vai fazer, algumas passagens, por exemplo, na mitologia. Quando vou analisar, por exemplo, um pouco sobre a luz dos frankfurtianos, não vou entrar muito em questão teórica, a questão de como, por exemplo, na Odisseia, surgem as raízes do indivíduo burguês, tá? Nessa parte da mitologia. E também vou entrar, por exemplo, na sociologia, para tentar entender um pouco como o declínio da família fez com que os indivíduos, os pais, não tivessem mais muitos poderes sobre os filhos para ensinar, e perder um pouco o respeito pelos filhos, até como modelo mesmo. Porque o modelo da mídia, o modelo da sociedade, ele é muito mais forte do que o modelo da família hoje em dia. Então essa seria uma outra área que o livro estaria entrando também. Uma outra área seria economia. Nossa, mas vocês vão falar economia com psicologia? Sim, a economia é super importante para a gente entender tudo como se dá, porque dentro da economia está todo o jogo da sobrevivência dos indivíduos. Então eles se formam em termos econômicos. E o que eu vou trabalhar no livro? Uma questão que começou no início do século XX, que foi a questão das pequenas empresas, que elas foram dominadas pelos grandes oligopólios. E isso teve uma influência enorme na vida dos indivíduos. Tá? Outro diálogo que eu vou fazer no livro também é com, não sei se vocês conhecem, é um livro muito famoso, 1984, de George Orwell, onde ele vai tratar da questão do grande irmão. O que é o grande irmão para ele? Que é de onde vem o Big Brother, o grande irmão. O grande irmão é um ditador que existia. O livro é 1984 é o nome, mas ele foi escrito em 48. Ele inverte os números. É um grande ditador que existe, que dita as ordens e que as pessoas elas não têm direito à privacidade. Elas são observadas em todo o tempo, mediante câmeras que ficam filmando. Uma realidade não muito diferente daquela que nós encontramos hoje. Só que hoje, quem está alertando no livro, nós temos uma diferença fundamental. Qual que seria essa diferença? É que se em 1984 o Estado ele era dominante, só ele que dominava e observava os indivíduos, hoje nós temos empresas e nós temos as próprias pessoas que observam umas às outras. Por isso que a questão do voyeurismo, ou seja, o impulso de querer conhecer a intimidade alheia, e o exibicionismo de mostrar, eles estão tão acentuados na nossa sociedade. Tá? Essa é uma das questões. Muito forte nesse sentido. E uma outra questão... Voltando, na questão do... Muitos perguntaram o porquê, pegando essa questão do exibicionismo e do voyeurismo tão forte que nós temos hoje, perguntaram para mim o porquê da capa, do livro. Se vocês olharem lá, aqui na frente tem uma moça, que ela está com um caráter ambíguo, ou seja, ela está, ao mesmo tempo em que ela está fazendo uma pose para um fotógrafo de frente aqui, de frente para alguém tirando, por trás dela tem um olho que simularia o Big Brother, certo? Alguém que está observando sem o conhecimento dela. E se vocês forem depois olhar no livro lá atrás, existe uma máscara. Por que a ideia da máscara? Porque as redes sociais é um terreno fértil para as pessoas mostrarem aquilo que elas não são.
tentar manipular a sua imagem por meio das redes sociais. É muito mais fácil isso daí, né? E agora eu gostaria de passar um filminho rápido que vai mostrar um pouco, que foi inclusive o Luciano, meu amigo, que mandou, e falou para mim se isso aí tinha que ver com... se traria um pouco a ideia do livro, né? Eu falei, maravilhoso, isso aí traz mesmo, né? Um pouco essa questão. Vou rodar um pouquinho aqui, eu acho que alguém já viu. Então, a ideia não é buscar razões disso daí. A gente pode levantar várias hipóteses disso. Frustrações na vida pessoal. Enfim, o livro não vai tentar buscar dar respostas supérfluas para isso. Vamos tentar, nesse livro, a ideia é justamente tentar entender as condições que levaram as pessoas a se comportarem dessa forma. Nós temos uma contradição enorme, porque uma sociedade altamente avançada tecnológica, essa é a grande contradição, com pessoas com uma regressão narcísica enorme, onde adultos acabam virando crianças em termos emocionais e crianças adolescentes não conseguindo se desenvolver e ter maturidade emocional. É uma contradição muito grande. A sociedade acaba virando uma sociedade de pessoas infantilizadas. E isso é um problema sério para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade e enquanto ser humano. E além de tudo isso, essa profunda regressão que nós temos narcísica, elas são sedimentadas por dois sentimentos básicos, vaidade e inveja, que são denominadores comuns
de todas as redes sociais, tá? Basicamente, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Com relação aos livros, eu optei por não estar vendendo e não fazer uma noite de autógrafo, porque eu estou aqui no meio, a maior parte das pessoas aqui são amigos, conhecidos. Eu também não gosto muito dessa formalidade, então tem um cartão lá para quem quiser comprar e quiser fazer a sua encomenda, eu tenho os livros, e daí estarei entrando em contato para fazer a entrega. E justamente daí, em relação, em vez de fazer a noite de autógrafos, né, eu optei por estar fazendo uma troca de ideias, um debate. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser trocar alguma ideia sobre o livro e tal, estou disponível aqui para isso. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado pelas palmas, pessoal. Só que eu gostaria de falar uma coisa. Quem deveria ser aplaudido também aqui são vocês, porque está numa sexta-feira aqui, ouvindo papo de psicologia e filosofia. Então, olha, palma para vocês também, viu?